Milionário revoltado. Dona Maria, mendiga negra, expulsa pela sogra na Rua da Amargura. Domingo de sol em Perdizes, São Paulo. Aquele bairro chique, sabe? Juliana, 43 anos, arquiteta famosa, tava lá, tomando um café frio e admirando as flores na varanda. Casa antiga, herança do pai. Parecia comercial de margarina, a vida dela. Só que não. Na mesa, um envelope pardo, extrato do banco. Ricardo, o marido bonitão, tinha feito a maior lambança com o dinheiro da família. Dívidas até o pescoço, meu Deus! E para piorar, quem surge na sala? Dona Neuza, a sogra, com um sorriso de cobra. Taioer Chanel, impecável como sempre. Neu Ricardo tá pedindo divórcio, queridinha. Soltou a bomba, com aquela voz que dava arrepio. E você, tchau e. Benção, a casa é da família, tá? Juliana sentiu o chão sumir. Traição, dívidas, despejo, um horror. Mas a dona Neuza não estava satisfeita. Tinha mais veneno para destilar. Lembrou de uma cláusula no testamento do pai da Juliana. Se rolasse divórcio, a casa ia para uma instituição de caridade. Adivinha qual? Mãos que acolhem. Um abrigo para mulheres abandonadas. A ironia do destino. Lá quem mandava era a Dona Maria, uma senhora negra, humilde, que ajudava todo mundo. Duas opções. Juliana sibilou a sogra. Perder tudo ou continuar casada com um traidor. Desesperada, Juliana correu para o jardim. Balanço de madeira, tantas promessas de felicidade. Lágrimas e mais lágrimas. Mas no meio do choro, uma faísca de revolta. Quem era essa tal de Dona Maria? E por que o Ricardo aprontou essa? A resposta, ela sabia, podia ser a chave para virar o jogo. Com os olhos vermelhos, pegou o celular. Arthur, preciso da sua ajuda. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur, preciso da sua ajuda. Arthur era tipo irmão para Ju. Advogado esperto, desses que não deixam passar nada. O que houve, Ju? Tua voz tá estranha. Ela contou tudo, tintim por tintim. A traição, a sogra Cascavel, a casa, a Dona Maria. Arthur ouvia em silêncio, só bufando de vez em quando. Calma, Ju. A gente vai dar um jeito nessa história. Confia em mim. No dia seguinte, Arthur já estava fuçando tudo que era canto. Contas do Ricardo, documentos da casa, até a ficha da tal Dona Maria. E foi aí que a coisa começou a ficar esquisita. Ju, você precisa ver isso. Arthur estava tenso, a voz baixa. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Eles se encontraram num boteco pé sujo ali perto. Arthur abriu um envelope, cheio de fotos e papéis. A Dona Maria, ela não é quem você pensa. Juliana franziu a testa, sem entender nada. Como assim? Uma velhinha que cuida de gente abandonada? Qual o problema? Arthur respirou fundo. O problema, Ju, é que a Dona Maria, ela é sua mãe. Silêncio. Só o barulho da TV ligada. Juliana olhou para Arthur, incrédula. Mãe? Impossível! Minha mãe morreu quando eu era criança. Arthur balançou a cabeça. Não, Ju. Essa é a bomba. Sua mãe não morreu. Ela te entregou para o seu pai quando você era bebê. Não podia te criar. Problemas, sei lá. Mas ela sempre te observou de longe. Juliana sentiu o estômago revirar. Aquele. Enjoo, sabe? Não pode ser. Por que meu pai nunca me contou? Arthur deu de ombros. Segredo de família, Ju. Aparentemente bem guardado. Mas tem mais.
A dona Neuza, sua sogra. Ela sabia de tudo. Juliana sentiu um ódio subir pela garganta. Aquela víbora. Ela tinha manipulado tudo. E o Ricardo? Ele sabe? Arthur hesitou. Ainda não descobri, mas tenho quase certeza que sim. De repente, a ficha caiu. A cláusula do testamento, a instituição de caridade, tudo fazia sentido agora. Era um plano maquiavélico para tirar a casa da Juliana e, de quebra, humilhá-la na frente da própria mãe. Uma raiva fria tomou conta dela. Não ia deixar barato. Ia mostrar para Dona Neuza e para o Ricardo que mexeram com a pessoa errada. Arthur, preciso de mais uma coisa. Ela pegou o celular, os olhos brilhando com uma determinação assustadora. Descobre tudo sobre a vida da Dona Neuza, tudinho, e prepara os papéis do divórcio, mas faz tudo em segredo. Essa guerra vai ser sangrenta. Naquela noite, Juliana não conseguiu dormir. Ficou pensando na Dona Maria, sua mãe. Uma mendiga negra que vivia no abrigo. A vida dela era uma novela mexicana. Mas a reviravolta estava só começando. No dia seguinte, Juliana foi até o Mãos que Acolhem. Precisava ver a Dona Maria. Precisava entender. Entrou no abrigo, o coração batendo forte. Viu um monte de mulheres, cada uma com sua história de dor. E lá estava ela, Dona Maria, sentada num banquinho lendo um livro. Juliana se aproximou, as pernas tremendo. Dona Maria, a velhinha levantou os olhos, um sorriso doce no rosto. Sim, querida. Precisa de alguma coisa? Juliana respirou fundo. Eu sou a Juliana. O sorriso da Dona Maria sumiu. Os olhos se arregalaram. Juliana, minha filha? De repente um estrondo. A porta do abrigo se abriu com violência. E quem entrou? Ricardo, furioso, seguido pela Dona Neuza com um sorriso vitorioso no rosto. Que cena linda! A mãezinha e a filhinha se reencontrando. Que patético! Dona Neuza gargalhou, mas a risada morreu na garganta quando Juliana abriu a boca. Ricardo, meu amor, tenho uma surpresa para você. Sabe aquela amante gostosona que você anda pegando? A secretária do escritório? Então, ela é a sua irmã. Que cena linda! A mãezinha e a filhinha se reencontrando. Que patético! Dona Neuza gargalhou. Mas a risada morreu na garganta quando Juliana abriu a boca. Ricardo, meu amor, tenho uma surpresa para você. Sabe aquela amante gostosona que você anda pegando? A secretária do escritório? Então, ela é a sua irmã. O silêncio tomou conta do lugar. As mulheres do abrigo pararam o que estavam fazendo, bocas abertas. Ricardo arregalou os olhos, a cor sumindo do rosto. Dona Neuza pareceu ter um ataque, o rosto vermelho, as mãos tremendo. O quê? O que você está dizendo? Ricardo gaguejou, olhando para Juliana como se ela tivesse enlouquecido. Juliana sorriu, um sorriso frio, sem alegria. Ah, Ricardo, parece que a mamãe Neuza tem muitos segredinhos, né? Segredinhos que ela escondeu muito bem de você. Mas a verdade sempre aparece, meu bem. Dona Neuza tentou falar, mas a voz não saía. Parecia que tinha engolido uma pedra. Descobri tudo, Ricardo. Tudo sobre a sua querida mamãe. E sobre a sua irmãzinha também, que por acaso é sua amante. Juliana respirou fundo, sentindo um certo prazer em ver o mundo de Ricardo desmoronar. Sabe, Ricardo, quando eu comecei a investigar, eu achei que ia descobrir alguma falcatrua financeira da Dona Neuza. Mas o que eu descobri foi muito mais sujo, muito mais nojento. Ricardo cambaleou, precisando se apoiar em uma cadeira. A secretária, a irmã, não podia ser verdade. Não, isso é mentira, Juliana, você está louca. Dona Neuza finalmente conseguiu falar, a voz estridente. Louca? Não, Neuza, apenas vingativa e muito bem informada. Quer que eu te conte como descobri? Sua secretária, a irmã do Ricardo, sempre te odiou por você não a assumir como filha. Na verdade, ela odeia todos vocês, mas sempre amou o Ricardo. Uma pena que ela não é a única que sempre amou o Ricardo. Você também, não é, Neuza? Isso explica muitas coisas, inclusive porque você era tão apaixonada pelo meu sogro.
Uma pena que ele não era nada seu, não é mesmo? Por que será? Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um grito cortou o ar. Um grito agudo, desesperado. Todos se viraram para Dona Maria. Ela estrenendo. Não, não pode ser. Ela murmurava, as palavras quase inaudíveis. Não pode ser. Meu Deus, o Ricardo, ele é meu filho. O silêncio voltou a reinar, ainda mais denso, ainda mais pesado. Juliana olhou para Dona Maria, sem entender nada. Como assim, filho? Dona Neuza desabou em um choro histérico. Ricardo estava paralisado, sem reação. E a irmã, a secretária, que ninguém sabia que estava ali, surgiu na porta com uma arma na mão. Eu vou acabar com essa palhaçada agora! Ela gritou, apontando a arma para Ricardo. Eu sempre te amei, Ricardo. Sempre. E você nunca me deu bola. Mas agora você vai ser meu. Ou de ninguém. E antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, ela apertou o gatilho. E antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, ela apertou o gatilho. Um estrondo seco ecoou no salão. Todos se encolheram. Mas Ricardo continuou parado com a mesma cara de pasmo. A bala não tinha acertado ele. Tinha acertado a Dona Neuza, bem no peito. Ela cambaleou para trás, os olhos arregalados, a boca se abrindo em um suspiro silencioso. Caiu no chão como um saco de batatas, o taillé Chanel agora manchado de vermelho. Silêncio, um silêncio mortal. Só o chiado da TV ligada quebrava a tensão. A secretária, a tal irmã, deixou a arma cair no chão, as mãos tremendo. Olhou para o corpo da Dona Neuza, depois para Ricardo e começou a chorar, um choro convulsivo, desesperado. Eu não queria, eu só queria que ele me amasse. Ela soluçava sem conseguir parar de chorar. Juliana sentiu um frio na espinha. Aquilo tinha ido longe demais, muito longe. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No meio do caos da gritaria do choro, Dona Maria se aproximou do corpo da Dona Neuza. Olhou para ela com uma expressão estranha, indecifrável, e de repente começou a rir. Uma risada baixa, rouca, quase um sussurro, mas uma risada. No meio de tanta tragédia, Dona Maria estava rindo. Finalmente! Ela murmurou, ainda rindo. Finalmente eu me vinguei. Juliana arregalou os olhos. O que estava acontecendo ali? Dona Maria se abaixou perto do corpo da Dona Neuza e tirou de dentro do bolso dela um colar. Um colar de diamantes, brilhante, caro. Juliana reconheceu o colar na hora. Era o colar que a mãe dela usava no dia em que morreu. Sempre foi meu, Dona Maria disse, olhando para o colar com um brilho estranho nos olhos. Sempre foi meu, e ela roubou de mim. Ela se levantou, ainda com o colar na mão, e olhou para Juliana. Um olhar frio, calculista, assustador. Você não sabe de nada, Juliana, ela disse, a voz calma, controlada. Você não sabe de nada sobre a sua família, sobre quem nós somos de verdade. E então, como se estivesse esperando por aquele momento, a polícia invadiu o abrigo. Sirenes, gritos, correria. Mas Dona Maria não se assustou. Pelo contrário, ela sorriu, um sorriso vitorioso, cruel. Levem-me, ela disse aos policiais, estendendo as mãos para serem algemadas. Eu confesso, eu matei a Neuza. Os policiais a algemaram e a levaram para fora do abrigo. Mas antes de sair, Dona Maria se virou para Juliana e disse, com um tom de voz que fez o sangue da arquiteta gelar: a verdade está mais perto do que você imagina. E quando você descobrir, vai desejar nunca ter nascido. E com essas palavras, Dona Maria desapareceu na noite, deixando Juliana sozinha no meio do caos. Com uma certeza terrível, a história estava muito, muito longe de terminar. E o pior, estava apenas começando. Quem era de verdade a Dona Maria? E qual era a verdade sombria que ela tanto escondia? Aquela noite mudaria tudo. E com essas palavras, Dona Maria desapareceu na noite,
deixando Juliana sozinha, no meio do caos, com uma certeza terrível. A história estava muito, muito longe de terminar. E o pior, estava apenas começando. Quem era de verdade a Dona Maria? E qual era a verdade sombria que ela tanto escondia? Aquela noite mudaria tudo. Juliana sentiu o ar faltar. A sirene da polícia ecoava nos seus ouvidos, misturando-se com os gritos das mulheres do abrigo. Ricardo, jogado numa cadeira. Parecia um zumbi, rosto pálido, os olhos arregalados. A secretária, agarrada a um policial, não parava de chorar. Que pesadelo! Ela precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava entender o que estava acontecendo. Caminhou cambaleando até a rua, o flash das câmeras dos jornalistas cegando seus olhos. Juliana, o que aconteceu lá dentro? Juliana, quem é essa Dona Maria? Juliana, é verdade que ela é sua mãe? As perguntas uniam como moscas. Arthur apareceu no meio da multidão, agarrando seu braço e a puxando para dentro do carro. Calma, Ju, calma, eu tô aqui. No carro, o silêncio era denso. Juliana olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão. Arthur, o que foi isso? Quem é essa mulher? Arthur respirou fundo. Ju, eu não sei. Eu juro que não sei. Eu pesquisei tudo sobre ela, mas não encontrei nada disso. Nada sobre um passado criminoso. Nada sobre. Ele parou, hesitante. Nada sobre ela ser sua mãe de verdade. Juliana fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Meu Deus, minha vida virou uma novela mexicana. Chegaram ao apartamento de Arthur. Pequeno, mas aconchegante. Ele preparou um chá, tentando acalmá-la. Ju, vamos descobrir a verdade, prometo. Mas você precisa se acalmar. Precisa comer alguma coisa. Juliana não conseguia comer. A imagem da Dona Maria rindo, o colar de diamantes, a confissão, tudo girava em sua cabeça. Arthur e o Ricardo, ele sabia de tudo isso? Arthur suspirou. Eu não sei, Ju, mas vou descobrir. Amanhã mesmo vou falar com ele. Vou descobrir o que ele sabe e o que ele está escondendo. Naquela noite, Juliana não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido. Quem era a Dona Maria? Por que ela tinha se entregado à polícia? O que ela queria dizer com a verdade está mais perto do que você imagina? E o colar? Por que ele era tão importante? De repente, uma lembrança. Uma vaga lembrança da infância. Uma foto. Uma foto antiga, amarelada, que o pai dela guardava em uma caixa no sótão. Uma foto da mãe dela. Mas na foto, ela estava usando um colar. Um colar de diamantes. O mesmo colar que a Dona Maria estava usando. Juliana pulou da cama, o coração batendo forte. Precisava ver essa foto. Precisava saber se era o mesmo colar. Saiu do quarto de Arthur silenciosamente e pegou um táxi. Precisava ir até a sua antiga casa. Precisava ir até o sótão. Chegou na casa. Estava vazia, escura, silenciosa. Entrou com a chave. Reserva que sempre guardava embaixo do tapete. A casa estava do mesmo jeito que ela havia deixado. A sala, a varanda, o balanço de madeira. Tudo intacto. Subiu as escadas até o sótão. A poeira cobria tudo. Abriu a caixa de madeira onde o pai guardava as recordações. Revirou fotos antigas, cartas, documentos. E lá estava ela, a foto. Pegou a foto com as mãos trêmulas, ampliou a imagem com o celular. E então, a revelação. O colar. Era o mesmo colar. Não havia dúvidas. Mas não era só isso. Na foto, atrás da mãe dela, havia uma outra mulher. Uma mulher alta, magra, com um olhar frio e calculista. Uma mulher que Juliana reconheceu na hora. Era a Dona Neuza. Juliana sentiu o sangue gelar. A Dona Neuza e a mãe dela, juntas? O que isso significava? De repente, um barulho. Um rangido na porta do sótão. Juliana se virou, assustada. E lá estava ele. Ricardo. Mas não era o Ricardo que ela conhecia. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de ódio. Em suas mãos, uma arma. Você não devia ter vindo aqui, Juliana.
Ele disse, a voz rouca, ameaçadora. Você descobriu demais. Juliana tentou falar, mas a voz não saía. O que estava acontecendo? Por que o Ricardo estava com uma arma? Eu sei de tudo, Juliana. Sei sobre a Dona Maria. Sei sobre o colar. Sei sobre a Dona Neuza. E sei sobre você. Ricardo se aproximou, a arma apontada para o rosto de Juliana. A verdade é que você nunca deveria ter nascido. E então, antes que Juliana pudesse fazer qualquer coisa, ele apertou o gatilho. Mas a arma não disparou. Em vez disso, uma voz forte ecoou no sótão. Largue essa arma, Ricardo! Juliana e Ricardo se viraram. E lá estava ele, Arthur, mas não era o Arthur que ela conhecia. Em suas mãos, uma arma, apontada para Ricardo. Arthur respirou fundo e disse, com uma voz que Juliana nunca tinha ouvido antes: A verdade, Juliana, é que eu sou seu irmão. A verdade, Juliana, é que eu sou seu irmão. Mano, o sótão virou um filme de bang-bang. Ricardo travado, a arma bambeando na mão. Eu ali, sem entender nada, achando que ia virar estatística. E o Arthur, meu brother. De fé, apontando uma bereta para a cara do Ricardo. Que loucura! Arthur, que tá rolando? Irmão, como assim? Consegui gaguejar, a voz tremendo mais que vara de bambu. Ele nem piscou, olhos fixos no Ricardo, voz firme, sem vacilar. A vida inteira, Ju. A gente sempre soube. Eu, você, o Ricardo. A ficha começou a cair, devagar, dolorosamente. As peças do quebra-cabeça se encaixando num desenho bizarro. O segredo da Dona Maria, o colar, a Dona Neuza. Tudo conectado por um nó que eu não fazia ideia que existia. A Neuza e a Maria, elas, comecei, mas o Arthur me cortou. Elas eram irmãs, Ju. Irmãs rivais. A Neuza sempre invejou a Maria. A beleza, a liberdade. Tudo que ela não tinha. E o... Seu pai, ele se apaixonou pela Maria. A Neuza nunca perdoou. Ricardo deu uma risada seca, sem humor. Que novelão, hein? E eu aqui, no meio dessa zona toda. Você sempre soube, Ricardo. Arthur retrucou sem desviar o olhar. A Neuza te contou, usou você para se vingar da Maria, da Juliana, da família toda. A raiva me invadiu como um tsunami, manipulada a vida inteira, usada como peça num jogo sujo. E o Ricardo, um fantoche nas mãos daquela víbora. E você, Arthur, por que nunca me contou? Perguntei, a voz carregada de mágoa. Ele respirou fundo. Eu prometi pro nosso pai, Ju, proteger você, manter o segredo, mas a Neuza foi longe demais. Ela ia te matar. De repente, um estrondo. Um tiro. Mas não veio da arma do Arthur. Veio de trás de nós. Olhei para trás e vi a Dona Maria, parada na porta do sótão, uma arma fumegando na mão. Ela tinha tirado no Ricardo. Ele caiu no chão, gemendo de dor, a mão no peito. Maria, que loucura você fez? Arthur gritou desesperado. Ela caminhou até o Ricardo, o rosto impassível, sem remorso. Eu te avisei, Ricardo. Ninguém mexe com a minha filha. E então a pomba. A Dona Maria se virou para mim, os olhos marejados. Juliana, minha filha, eu preciso te contar a verdade. A verdade sobre o seu pai. Ela respirou fundo, como se reunisse forças para falar. O seu pai, ele não era o homem bom que você pensava. Ele me obrigou a fazer coisas horríveis. Coisas que me assombram até hoje. E então ela soltou a frase que mudou tudo, que destruiu tudo que eu acreditava. Ele não era seu pai, Juliana. Ele era seu avô. Mano, o mundo girou. Avô? Como assim avô? Aquele cara que eu amava, que eu idolatrava, era meu avô? E a minha mãe? Quem era ela de verdade? A Dona Maria começou a chorar. Um choro silencioso, desesperado. Eu sinto muito, minha filha. Eu sinto muito por tudo que você passou. Mas você precisava saber a verdade sobre a sua família. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a sirene da polícia tocou lá embaixo. Eles estavam vindo buscar a Dona Maria. Ela me olhou uma última vez,
os olhos cheios de tristeza. Descubra a verdade, Juliana. Descubra quem você é de verdade. Mas tome cuidado. A verdade pode ser mais dolorosa do que a mentira. E com essas palavras, ela se entregou aos policiais, deixando-me ali, no meio do sótão, sozinha com o Ricardo agonizando e o Arthur, meu irmão, com uma arma na mão. A minha vida tinha virado um caos completo. E eu não fazia a menor ideia de como sair daquele labirinto. Que parada sinistra! Que parada sinistra! A polícia chegou em peso, sirenes rasgando a noite, e levaram a Dona Maria. Eu ali, catatônica, sem saber se gritava, se chorava, se vomitava. O Ricardo gemendo no chão, Arthur com a arma na mão. E eu não era filha do meu pai, era neta. Arthur se aproximou com cuidado, baixando a arma. Ju, você tá bem? Bem? Como alguém podia estar bem numa hora dessas? A minha vida era uma mentira, uma farsa. Arthur, me explica tudo, implorei, as lágrimas escorrendo sem parar. Ele respirou fundo. Eu vou te contar tudo, Ju, tudo que eu sei, mas primeiro precisamos sair daqui. A polícia vai querer nos interrogar. Saímos do sótão, deixando o Ricardo lá, agonizando. Que se lascasse. Ele merecia tudo de ruim que estava acontecendo. Fomos para o apartamento do Arthur. Ele preparou um café forte e começou a falar. Nosso pai, ele era um homem bom, Ju. Pelo menos, foi o que eu sempre acreditei. Mas ele tinha um segredo terrível. Ele fez uma pausa, como se doesse falar sobre aquilo. A nossa mãe, ela era irmã da Dona Neuza e da Dona Maria. As três eram filhas do mesmo pai, o seu avô. Meu estômago embrulhou. Que família doentia. A Dona Neuza sempre foi a preferida do nosso avô. Ele mimava ela, dava tudo o que ela queria. A Dona Maria, pelo contrário, sempre foi a rejeitada. Ele não gostava dela. Achava ela rebelde, problemática. Arthur tomou um gole de café. Um dia, o nosso avô, ele abusou da Dona Maria. Ela ficou grávida. De você, Ju. Eu senti um choque percorrer meu corpo. Um frio na espinha. Aquilo era demais para processar. Ele não queria que ninguém soubesse. Ameaçou a Dona Maria. Disse que ia matar ela e o bebê. A Dona Maria fugiu. Deixou você com o nosso pai. Ele prometeu cuidar de você, dizer que você era filha dele, para proteger você da verdade. Eu não conseguia falar. Só chorava. A Dona Neuza sempre soube de tudo. Ela odiava a Dona Maria, odiava você. Por isso, ela fez tudo o que fez. Para se vingar, para destruir a família dela. O silêncio se instalou no apartamento. Um silêncio pesado, opressor. De repente, um toque no celular do Arthur. Ele atendeu. Alô? Sim, sou eu. O quê? Como assim? Meu Deus! Ele desligou o celular, o rosto pálido. Eu não senti nada, nem tristeza, nem alívio. Só um vazio. Um buraco negro no meu peito. Mas não foi só isso, Ju. Arthur continuou, a voz tremendo. A polícia encontrou uma carta escrita pelo Ricardo. Ele confessa tudo. Confessa que sabia que você era neta do seu pai. Confessa que ajudou a Dona Neuza a te manipular. E confessa que ele é seu irmão. Meu mundo desabou de vez. Irmão? O Ricardo era meu irmão? Ele diz na carta que a Dona Neuza, ela hesitou. Ela o obrigou a seduzir você, a engravidar você, para que o seu filho fosse filho e neto do seu avô, para perpetuar a linhagem maldita. Naquele momento eu não senti mais nada. Apaguei, desmaiei. Acordei no hospital. Arthur estava ao meu lado, segurando minha mão. Ju, você tá bem? Eu não respondi. Não conseguia falar. Eu sei que é muita coisa para processar, mas você precisa ser forte. Precisa superar isso. Eu olhei para ele, para o meu irmão, o único laço de sangue que me restava. Arthur, eu tô grávida. Arthur, eu tô grávida. O silêncio invadiu o quarto. Um silêncio tão pesado que parecia sufocar. Arthur me olhava, incrédulo, a boca entreaberta. Eu sentia as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, molhando o travesseiro do hospital. Grávida?
Ju, como? Eu não sabia como explicar. Como contar que no meio de tanta tragédia, de tanta dor, uma nova vida estava crescendo dentro de mim. Uma vida que era fruto de um crime, de uma mentira, de um horror sem fim. Do Ricardo, sussurrei, a voz embargada. Arthur fechou os olhos, respirando fundo. Abriu de novo, o olhar cheio de tristeza e compaixão. Meu Deus, Ju, eu sinto muito. Sinto muito por tudo que você está passando. Ele segurou minha mão com força, transmitindo um pouco de sua força para mim. Eu precisava dela. Precisava muito. O que você vai fazer, Ju? O que você pretende fazer? Ele perguntou, a voz suave. Ou não sabia, não fazia a menor ideia. Abortar? Criar a criança? Como criar um filho sabendo de toda essa história? Sabendo que ele era fruto de um incesto? Eu não sei, Arthur. Eu não sei de nada. Chorei, desesperada. De repente, a porta do quarto se abriu. Uma enfermeira entrou, seguida por um homem de terno. Um homem que eu nunca tinha visto na vida. Com licença. A senhora Juliana? Ele perguntou, a voz formal. Eu assenti confusa. Eu sou o Dr. Felipe, advogado. Fui contratado para representá-la. Advogado? Quem tinha contratado um advogado para mim? Contratado por quem? Perguntei desconfiada. O Dr. Felipe sorriu, um sorriso misterioso. Ela, sua mãe, Juliana. Dona Maria. Meu coração disparou. A Dona Maria? Ela tinha contratado um advogado para mim? Mas como? De onde ela tinha tirado dinheiro para isso? Ela pediu que eu entregasse isso a você. O Dr. Felipe disse, estendendo um envelope para mim. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Abri e tirei de dentro uma carta. Uma carta escrita à mão, com a letra da Dona Maria. Comecei a ler, as lágrimas voltando a escorrer pelo meu rosto. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que eu não estou mais com você. Mas quero que saiba que eu sempre te amei. Sempre te observei de longe. E sempre quis o melhor para você. Continuei lendo, as palavras da minha mãe me invadindo como uma onda. Ela contava sobre sua vida, sobre seu sofrimento, sobre o amor que sentia por mim. E no final da carta, uma revelação chocante. Juliana, há algo que você precisa saber. Algo que eu escondi de você a vida inteira. O Arthur, ele não é seu irmão. Meu mundo parou. Como assim não era meu irmão? Se ele não era meu irmão, quem ele era de verdade? Continuei lendo, o coração batendo forte no peito. O Arthur, ele é seu filho. Meu filho? O Arthur era meu filho? Como isso era possível? Ele é filho do seu avô, Juliana. Assim como você. Eu não conseguia respirar. A verdade me atingiu como um soco no estômago. O Arthur, o meu irmão, era meu filho. O pai dele era o meu avô. Eu olhei para o Arthur, que me observava com uma expressão indecifrável. Ele sabia? Ele sabia de tudo isso? O doutor Felipe pigarreou, interrompendo meus pensamentos. Há mais uma coisa, Juliana. Sua mãe pediu que eu lhe entregasse isso também. Ele me... Dentro! Um colar. Um colar de diamantes. O mesmo colar que a Dona Maria estava usando no dia em que matou a Dona Neuza. Mas não era só isso. No colar havia um pequeno bilhete. Procure por ele, Juliana. Ele sabe a verdade. Ele pode te ajudar. E embaixo um nome. Gabriel. Quem era Gabriel? E o que ele sabia? De repente, a porta do quarto se abriu novamente. Um homem alto, forte, de olhar penetrante, entrou no quarto. Juliana? Ele perguntou, a voz grave. Eu assenti, assustada. Ele se aproximou, estendendo a mão para mim. Eu sou Gabriel, e eu sei quem você é de verdade. Eu sou Gabriel, e eu sei quem você é de verdade. Arthur se levantou num pulo, se colocando entre mim e o tal Gabriel, a expressão tensa. Quem é você? O que você quer com ela? Arthur rosnou, a voz carregada de hostilidade. Gabriel ignorou Arthur, mantendo os olhos fixos em mim. Um olhar que parecia atravessar a minha alma. Eu sei que você está confusa, Juliana,
que sua vida virou de cabeça para baixo. Mas eu posso te ajudar. Eu sei a verdade sobre a sua família, sobre a sua mãe, sobre o seu avô, sobre tudo. Aquelas palavras me atingiram como um choque. Eu precisava saber a verdade. Precisava desesperadamente. Mas podia confiar naquele estranho? Como você sabe de tudo isso? Perguntei, a voz tremendo. Gabriel sorriu, um sorriso enigmático. Eu sei porque eu sou. Ele fez uma pausa dramática. Seu pai? Mano, aquilo foi demais pra mim. Meu pai? Aquele cara era meu pai? Mas como? A dona Maria tinha me dito que meu avô era meu pai. Que zona era essa? Olhei pro Arthur, que estava branco como um lençol, a boca aberta num ó perfeito. Ele também não estava entendendo nada. Isso não é possível, Arthur gritou, a voz embargada. Você tá mentindo. A dona Maria me disse. Gabriel o interrompeu com um gesto de mão. A dona Maria mentiu pra você, Arthur. Ela mentiu pra todos vocês. Mas eu vou contar a verdade. A verdade sobre o passado. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquela fazenda. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando para contar a história mais terrível do mundo. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na fazenda do seu avô. Eu era um peão, um simples peão, mas eu era apaixonado pela dona Maria. Nós nos amávamos secretamente, mas o seu avô, ele descobriu. A voz de Gabriel tremia, carregada de emoção. Ele era um homem cruel, possessivo. Ele não permitia que ninguém tocasse na dona Maria. Ele a considerava sua propriedade. Quando ele descobriu sobre nós, ele ficou furioso. Ele me torturou, me humilhou e depois ele me expulsou da fazenda. Gabriel fez uma pausa, como se estivesse revivendo a dor daquele momento. Mas antes de ir embora, eu encontrei a dona Maria. Nós nos despedimos e ela me contou que estava grávida. Grávida de mim. Meu coração disparou. Então era verdade. Aquele homem era meu pai. O seu avô nunca soube que eu era o pai. Ele acreditava que o filho era dele. Por isso ele a obrigou a se casar com ele, para esconder a vergonha. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Finalmente a verdade estava vindo à tona. A verdade sobre a minha família. A verdade sobre mim. Eu nunca deixei de amar a dona Maria. Eu sempre soube que você existia. E eu sempre quis te encontrar. Mas eu tinha medo. Medo do seu avô. Medo da dona Neuza. Medo de todos eles. Gabriel se aproximou de mim, os olhos cheios de lágrimas. Mas agora tudo mudou. Eles estão mortos. E eu posso finalmente te ter em meus braços, minha filha. Ele me abraçou com força. Um abraço que eu nunca tinha sentido antes. Um abraço de pai. E naquele momento, no meio de tanta confusão, de tanta dor, eu senti um pouco de paz, um pouco de esperança. Mas eu sabia que a história ainda não tinha terminado. Ainda havia muitos segredos a serem revelados, muitos mistérios a serem desvendados. E eu estava disposta a descobrir todos eles, mesmo que a verdade fosse ainda mais dolorosa do que eu imaginava. E eu estava disposta a descobrir todos eles, mesmo que a verdade fosse ainda mais dolorosa do que eu imaginava. De repente, um estrondo. A porta do quarto se espatifou e um grupo de homens armados invadiu o local, gritando e apontando as armas. Para todos nós. Polícia Federal, mãos para cima! Um deles berrou com a voz gutural. O caos se instaurou no quarto. A enfermeira gritava. O doutor Felipe se encolhia num canto. O Arthur me puxava para trás, tentando me proteger. E Gabriel? Gabriel simplesmente sorriu. Já estava na hora, ele murmurou, com uma calma assustadora. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, os policiais agarraram Gabriel e o algemaram. Você está preso por assassinato, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, um dos policiais disse, com um tom frio e impiedoso. Assassino? Traficante? Lavagem de dinheiro? O quê? O que está acontecendo? Por que vocês estão prendendo ele? Perguntei desesperada. O policial me olhou com desprezo.
Você não sabe quem é esse cara, garota. Ele é o chefe de uma das maiores organizações criminosas do país. Um bandido da pior espécie. Meu mundo desabou de novo. O homem que eu acreditava ser meu pai era um criminoso. Não, não pode ser, sussurrei incrédula. Gabriel me olhou, com um sorriso triste nos lábios. Sinto muito, Juliana. Eu queria ter te contado a verdade, mas não tive tempo. Ele foi levado pelos policiais, deixando-me ali, no meio do quarto, completamente devastada. Arthur se aproximou, me abraçando com força. Calma, Ju. Calma. A gente vai sair dessa. A gente sempre sai. Mas eu não estava tão certa. A cada nova revelação, a cada novo segredo, eu sentia que estava afundando cada vez mais em um mar de mentiras. Traições. Quem era eu de verdade? Quem era minha família? E qual era o meu lugar em tudo isso? Eu não sabia as respostas, mas eu sabia que precisava encontrá-las, mesmo que isso me custasse a vida. E então, como se não bastasse tudo o que já havia acontecido, o doutor Felipe se aproximou de mim, com um olhar estranho no rosto. Juliana, há mais de uma coisa que você precisa saber. Ele fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras certas. A carta que a Dona Maria te entregou, ela não foi escrita por ela. Meu coração parou. A letra é dela sim, mas o conteúdo foi ditado por outra pessoa. Quem? Quem estava por trás de tudo isso? Pela Dona Neuza. Aquelas palavras me atingiram como um raio. A Dona Neuza? Mesmo depois de morta, ela continuava a me manipular? Ela sabia que ia morrer. Sabia que o Gabriel ia ser preso. E ela queria se vingar de você. Queria te deixar completamente perdida, sem saber em quem confiar. Mas por quê? O que eu tinha feito para merecer tanto ódio? Ela queria que você descobrisse a verdade sobre o Gabriel, mas ela não queria que você soubesse a verdade sobre si mesma. Ele se aproximou mais, sussurrando em meu ouvido. A verdade, Juliana, é que você não é filha da Dona Maria. Você é filha da Dona Neuza. E com essas palavras, o mundo ao meu redor se dissolveu em um turbilhão de caos e loucura. Eu não era neta do meu avô. Eu não era filha da Dona Maria. Eu era filha da mulher que mais me odiava no mundo. Eu era filha da Dona Neuza. E naquele momento eu percebi que a minha vida nunca mais seria a mesma. Que a verdade era muito mais sombria e cruel do que eu jamais poderia imaginar. E que o pior estava apenas começando. E que o pior estava apenas começando. E com essas palavras, o mundo ao meu redor se dissolveu em um turbilhão de caos e loucura. Eu não era neta do meu avô. Eu não era filha da Dona Maria. Eu era filha da mulher que mais me odiava no mundo. Eu era filha da Dona Neuza. E naquele momento, eu percebi que a minha vida nunca mais seria a mesma. Que a verdade era muito mais sombria e cruel do que eu jamais poderia imaginar. E que o pior estava apenas começando. Olhei para o Arthur. Ele estava com a mesma cara de quem levou um soco na boca do estômago. Branco, pálido, sem reação. Aquele choque todo tinha acabado com ele. Eu também não estava muito diferente, né? A diferença é que eu ainda tinha que lidar com a bomba de ser filha da Dona Neuza. Filha daquela cobra. Arthur, tentei falar, mas a voz não saía. O que eu ia dizer? Parabéns, agora somos primos e amantes? Credo! Ele me olhou, os olhos marejados. Ju, isso não pode ser. Verdade. Não pode. O Dr. Felipe pigarreou de novo, como se tivesse mais notícia ruim para dar. Que cara chato! Sinto muito, mas é a verdade. A Dona Neuza sempre quis ter uma filha, mas ela não podia engravidar. Então ela armou um plano. Ela seduziu seu avô e engravidou. Mas ela não queria que ninguém soubesse. Então ela te entregou para Dona Maria, para que ela te criasse, como se fosse filha dela. Minha cabeça dava voltas. A Dona Neuza tinha planejado tudo. A minha vida inteira tinha sido uma farsa. Mas por quê? Por que ela fez isso comigo? Perguntei, desesperada. E Dr. Felipe deu de ombros. Ela era uma mulher muito ambiciosa. Ela queria o poder, o dinheiro,
a fama. Yama sabia que, se você fosse criada pela Dona Maria, você nunca teria nada disso. De repente, a porta se abriu de novo. Dessa vez, era um policial. Ele entrou no quarto com uma cara séria. Senhorita Juliana, precisamos que a senhora venha conosco. Temos algumas perguntas a fazer. Eu não queria ir a lugar nenhum. Queria sumir, desaparecer, me enfiar num buraco e nunca mais sair. Mas eu não tinha escolha. Tudo bem, respondi, a voz fraca. Enquanto eu seguia o policial para fora do quarto, olhei para trás, para o Arthur. Ele estava parado ali, me olhando com os olhos cheios de tristeza. Arthur, eu disse, eu te amo. Ele sorriu, um sorriso fraco, sem alegria. Eu também te amo, Ju. Sempre amei. E então eu saí do quarto, deixando para trás tudo o que eu conhecia, tudo o que eu acreditava. Entrei na viatura da polícia e fui levada para a delegacia. Lá, fui interrogada por horas. Eles queriam saber tudo sobre a minha família, sobre a Dona Maria, sobre o Gabriel, sobre a Dona Neuza. Eu contei tudo o que sabia, ou o que achava que sabia, porque a cada nova revelação eu percebia que não sabia nada, que a minha vida era uma teia de mentiras e segredos. Depois do interrogatório, me deixaram ir. Eu não tinha para onde ir. A minha casa não era mais minha. A minha família não era mais minha. Vaguei pelas ruas da cidade, sem rumo, sem esperança. Até que, de repente, me lembrei de algo. Do bilhete que a Dona Maria tinha me dado. Procure por ele, Juliana. Ele sabe a verdade. Ele pode te ajudar. E embaixo um nome. Gabriel. Mas não era o Gabriel que eu conhecia. Era outro Gabriel. Um Gabriel que sabia a verdade sobre a minha família. Um Gabriel que podia me ajudar a entender tudo o que estava acontecendo. Mas como encontrá-lo? Eu não tinha a menor ideia. De repente, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei em atender, mas a curiosidade foi mais forte. Alô? Respondi, a voz trêmula. Juliana? Uma voz masculina perguntou do outro lado da linha. Sim, quem fala? Respondi, desconfiada. Meu nome é Gabriel. Eu sei que você está me procurando. Meu coração disparou. Como ele sabia? Como você sabe? Perguntei surpresa. Eu sei de tudo, Juliana. Eu sei sobre a sua família, sobre a Dona Neuza, sobre a Dona Maria, sobre o seu avô e sobre você. Eu precisava vê-lo. Precisava falar com ele. Onde você está? Perguntei ansiosa. Eu estou te esperando, ele respondeu. Venha até mim, mas tome cuidado. Eles estão te observando. Ele desligou o telefone. Então, eu soube. Eu estava sendo seguida, estava sendo observada. Alguém não queria que eu descobrisse a verdade. Mas eu não ia desistir. Eu ia encontrar o Gabriel. E ia descobrir a verdade. Mesmo que isso me custasse a vida. Peguei um táxi e pedi para me levar até o endereço que ele tinha me dado. Era um lugar afastado, sombrio, sinistro. Cheguei lá e desci do táxi. A rua estava deserta. Não havia ninguém à vista. Caminhei até o número que ele tinha me dado. Era uma casa velha, abandonada. Hesitei em entrar, mas eu não tinha escolha. Respirei fundo e abri a porta. A casa estava escura, empoeirada, cheia de teias de aranha. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Tem alguém aí? Perguntei, a voz tremendo. De repente, uma luz se acendeu. E na minha frente, parado, estava ele. Gabriel. Mas não era o Gabriel que eu esperava. Não era um homem forte, corajoso, que podia me ajudar. Era uma mulher. Uma mulher velha, frágil, com os olhos cheios de tristeza. Uma mulher que eu conhecia muito bem. Olá, Juliana. Ela disse com um sorriso fraco nos lábios. Sou eu, a Neuza. O quê? Mas a Dona Neuza não estava morta? Ouvi ela morrer. Ela deu uma risada fraca, quase um sussurro. Você achou mesmo que eu morreria tão fácil, querida? Eu sou Neuza, e eu sempre tenho um plano. Olá, Juliana, ela disse, com um sorriso fraco nos lábios.
Sou eu, a Neuza. O quê? Mas a dona Neuza não estava morta? Eu vi ela morrer. Ela deu uma risada fraca, quase em sussurro. Você achou mesmo que eu morreria tão fácil, querida? Eu sou Neuza, e eu sempre tenho um plano. A imagem dela se distorceu. Era uma projeção, um holograma, a verdadeira Neuza. Estava em algum lugar, rindo da minha cara. Mas como? Consegui gaguejar. Segredos de família, querida. Segredos que você nunca entenderá. A imagem começou a falhar, tremendo. Mas antes de ir, quero te dar um presente. Um último presente. A projeção desapareceu. O silêncio voltou a reinar na casa abandonada. De repente, um barulho. Um clique. Olhei para baixo. Uma bomba. Uma bomba relógio com um contador regressivo. Corri para a porta, desesperada. Mas era tarde demais. A casa explodiu. Uma explosão ensurdecedora que me jogou para longe em meio a destroços e chamas. Apaguei de novo. Acordei no hospital. De novo. Mas dessa vez era diferente. Não havia policiais, nem advogados, nem irmãos, nem pais. Só eu. Estava sozinha. Completamente sozinha. Olhei para o lado. Um espelho. Me vi refletida. O rosto marcado, os olhos vazios. Quem era eu? Quem era Juliana? Não sabia. Talvez nunca soubesse. A porta se abriu. Um médico entrou, com um sorriso gentil no rosto. Que bom que acordou, ele disse. Você teve muita sorte, mas precisa descansar. Quem sou eu? Perguntei, a voz rouca. O médico franziu a testa. Como assim? Você é a Juliana. Não, quem eu sou de verdade? Insisti. O médico suspirou. Isso não importa, Juliana. O que importa é o futuro. Você tem uma vida pela frente. Uma nova vida. Ele saiu do quarto. Olhei de novo para o espelho. Para aquela imagem. Uma nova vida. A dona Neuza. Esquecer o Gabriel. Esquecer o Arthur. Mas uma coisa eu sabia. Eu nunca esqueceria a verdade. A verdade sobre a minha família. A verdade sobre mim. E essa verdade me assombraria para sempre. Peguei o celular com a mão tremendo. Disquei um número. Alô? Uma voz respondeu do outro lado da linha. Sou eu, Juliana. Respondi. Preciso da sua ajuda. A história acabou? Nem pensar. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Quem estava do outro lado da linha? Por que Juliana precisava de ajuda? O passado sombrio da família ainda a persegue? Você precisa saber a continuação. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Se você quer saber o que acontece com Juliana, precisa fazer isso agora. Esmague o botão de like agora. Mostre que você está comigo e ajude o algoritmo a divulgar essa história para mais pessoas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inacreditável. O que você acha que vai acontecer com a Juliana? Solte a sua imaginação. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história alucinante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Não fique de fora, faça a sua parte e prepare-se, porque a próxima história vai explodir a sua cabeça.